Muito bom dia, bem-vindos à apresentação pública do quarto barómetro dos internamentos sociais, este ano referente ao ano de 2020, e em que também fazemos um barómetro especial referente aos internamentos por Covid-19. Esta é a nossa quarta edição e contou com a participação de 40 estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e também pela primeira vez com os Serviços Regionais de Saúde da região autónoma dos Açores, conseguindo ter uma cobertura de cerca de 90% das camas hospitalares no continente e nos Açores. Esta é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, com o suporte da EY e também em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Para a apresentação dos dados de hoje, teremos o José Saraiva, da EY, que fará uma apresentação dos dados e depois para discutirmos estes resultados e principalmente como é que conseguimos avançar e encontrar soluções face aos dados que foram apresentados, teremos a doutora Sofia Borges Pereira, da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, Purificação Gândara, da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, e João Luís Correia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Este é um tema bastante relevante, com elevados custos humanos e financeiros, e que realmente o nosso objetivo, através mais esta edição do barómetro, é de encontrar soluções, naturalmente conseguindo ter uma ideia do volume e do problema social que vivemos, particularmente nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Para isso, voltamos a realizar este barómetro e eu desde já dava a palavra ao José Saraiva da EY para fazer a apresentação dos dados. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado, Dr. Alexandre. Em primeiro lugar, quero agradecer à PAP por continuar a desenvolver esta iniciativa dos barómetros de internamentos sociais, que é uma iniciativa de extrema relevância para o setor da saúde. Muito obrigado à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna por fazer parte das mesmas iniciativas. Queria também só agradecer muito rápido a todos os estabelecimentos de saúde que participaram em ambas as iniciativas este ano dos barómetros. E agradecer também à equipa da EY de Consultoria de Saúde que me apoiou a desenvolver e a analisar os dados de ambas as iniciativas. Sobre a primeira iniciativa, a quarta edição do Barómetro de Internamentos Sociais, como já foi referido, contamos com a participação de 40 unidades hospitalares, não só das 5 regiões de Portugal continental, como também neste ano a região autónoma dos Açores. José, só para não colocar as mãos à frente do micro, que deixamos de ouvir um pouco. Obrigado. Este ano contamos, estas 40 unidades hospitalares levam a uma percentagem de participação de cerca de 68% a nível de estabelecimentos e cerca de 90% ao nível de número de camas das regiões participantes. Referi que este barómetro, esta quarta edição do Barómetro de Internamentos Sociais, analisou dados recolhidos a 18 de fevereiro de 2020. E a esta data foram reportados cerca de 1.551 internamentos sociais, incluindo unidades psiquiátricas, o que equivale a uma índice de inapropriação de internamento de cerca de 8,7%, que acaba por ser o valor mais elevado que tivemos nestas últimas 4 edições. Temos também aqui que o total de internamentos sociais reportam aqui um total de quase 120 mil dias de internamento, o que equivale aqui a uma demora média de 77,4 dias por episódio. Percebemos que aqui do lado direito no gráfico, percebemos também que os internamentos sociais estão maioritariamente distribuídos pela zona norte, Lisboa e Valtejo e também centro. Sobre a caracterização dos episódios inapropriados, percebemos aqui nos gráficos de cima que 73% dos mesmos são referentes a internamentos médicos. Podemos ver à direita também que cerca de 54% têm origem no Serviço de Medicina Interna. Em baixo vemos que a nível de distribuição por género, 52% dos casos são do género feminino, e depois vemos que cerca de 80% dos casos
são doentes acima dos 65 anos. Sobre os motivos dos internamentos sociais, aqui temos a evolução das 4 edições. Vamos olhar aqui para a coluna da direita, aqui para o gráfico da direita, que mostra os dados deste ano, e percebemos que a principal causa dos internamentos sociais continua a ser, ao longo destas 4 edições, a falta de resposta para a admissão na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Tem sido constante ao longo dos últimos anos, assim como a segunda principal causa, como a incapacidade de resposta familiar ou cuidador. Dar só nota que este ano incluímos uma nova opção de motivo de caracterização dos internamentos sociais, que foi aguardar a resposta para a admissão na ERP, na estrutura residencial para idosos, que com a inclusão deste ano está já no terceiro principal motivo dos internamentos inapropriados. Aqui temos a distribuição dos internamentos por região, do top 3 por região, de causas de internamentos. Percebemos que nas 3 principais regiões, e aliás em todas elas, a falta de resposta da rede de cuidados continuados é a principal causa em todas as regiões. Dá-se aqui só nota de facto desta nova causa de aguardar a resposta para a admissão da ERP, ter aqui algum peso relevante nas regiões do Algarve, nos Açores e no Norte. Depois, em relação à valorização financeira dos internamentos sociais, aqui em cima temos os valores pelos quais nós fazemos o cálculo. Temos o preço base de internamento, são 2.759 euros, que aumentou face aos 2.285 euros em 2019. Temos a demora média nacional, que são os 8,6 dias, e depois temos o que origina um preço diário de internamento de 320 euros. O preço diário de internamento psiquiátrico são de 43 euros. Se olharmos aqui para a linha, para os valores, para a linha amarelo, que corresponde à 4ª edição, à edição deste ano, percebemos que a valorização dos internamentos sociais não psiquiátricos tem uma valorização de cerca de 38,5 milhões de euros e os psiquiátricos de cerca de 8,1 milhões de euros, o que totaliza um valor de cerca de 46,6 milhões de euros. Se fazemos uma extrapolação deste valor para um ano, assumindo que os internamentos se mantêm constantes ao longo do ano, é estimado um impacto financeiro anual de cerca de 184 milhões de euros. Aqui estão só um resumo das principais conclusões deste barómetro. Estas 40 entidades participantes, mais 7 na 3ª edição. Este ano também foi o ano que tivemos maior participação de entidades hospitalares. 90% de taxa de participação no nível de camas das regiões participantes. Os tais cerca de 1.551 internamentos inapropriados, o que origina uma índole de inapropriação de internamento de 8,7%. 77,4 dias de demora média de internamento inapropriado. As regiões de Lisboa, Valdo Tejo e Norte são as regiões com maior predominância ao nível dos internamentos sociais. Continuamos a ter a falta de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados como o principal motivo destes casos. Verificamos também que 80% dos internamentos são doentes com mais de 65 anos e também aqui está o tal impacto financeiro de cerca de 46,6 milhões de euros à data de 18 de fevereiro de 2020, o que depois extrapolando isto para um ano origina os tais 184 milhões de euros. Dou só nota que isto foi um resumo dos principais dados. No site da APA está disponível o relatório final da apresentação deste barómetro, como também uma infografia com o resumo dos principais resultados do estudo e também um Power BI, onde é possível verificar os números de uma forma dinâmica e interativa. Passando para a segunda iniciativa que realizámos este ano, que é um barómetro também de internamentos sociais, mas exclusivo a doentes Covid-19. Dar nota que nesta iniciativa participaram 32 instituições de saúde, não só das regiões de Portugal continental, como também dos Açores e Madeira, o que é ótimo. O total de instituições participantes reportou cerca de 2.069 camas reservadas para doentes Covid-19. E se compararmos estas 2.069 camas reportadas com o número de doentes internados à data, isto é importante referir, peço desculpa, este barómetro analisa dados à data de 5 de maio
2020. Portanto, se compararmos os 2.069 camas reportadas com o número de doentes internados, ou seja, 810 doentes internados a 5 de maio de 2020, dou só nota que estes doentes não são os doentes em internamento social, são o total de doentes internados. Os 810 doentes internados com Covid-19 representam um total de ocupação das camas de cerca de 39% a nível nacional à data de 5 de maio de 2020. Estes 810, o total de doentes internados com Covid-19. Destes, 147 são doentes internados em estado de internamento social, o que representa aqui um índice de inapropriação de internamento de cerca de 18%. Em total, estes 140 casos de internamento social têm um total de dias de internamento social de cerca de 2.419, que origina aqui uma demora de cerca de 5 dias por cada um dos internamentos sociais. Passando aqui um bocado à caracterização dos 147 casos de internamento social. Reparamos que 56% são do género masculino, percebemos aqui que cerca de 77% dos casos têm uma idade acima, igual ou superior a 70 anos. E, de facto, na distribuição por região há aqui uma maior predominância da região norte como região com maior número de casos de internamento social, seguindo-se Lisboa e Valtejo. Sobre o motivo, as principais causas destes internamentos sociais, destaca aqui a principal causa, a incapacidade de resposta de familiar ou cuidador em período de Covid-19. Em segundo lugar, a falta de capacidade da ERP para garantir as condições de isolamento necessárias. E depois aqui destaco só em terceiro e quarto lugar duas causas, de certa forma, associadas à Rede Nacional de Cuidados Continuados. A primeira por o doente estar a aguardar a negativação do teste de infecção por Covid-19 para poder ser admitido na rede. E depois, em quarto lugar, a própria falta de resposta da admissão na Rede Nacional de Cuidados Continuados. No lado direito temos a distribuição do top 3 de motivos por cada região. Dou aqui só nota que nas principais 3 regiões, ou seja, Norte, Lisboa, Valtejo e Centro, a causa com maior peso é diferente em todas elas. No Norte há aqui um maior foco na incapacidade de resposta do familiar ou cuidador em período de Covid-19. Em Lisboa, Valtejo, há aqui um maior foco na falta de capacidade da ERP para garantir condições de isolamento necessárias. E no Centro, o principal motivo acaba por ser a negativação do teste negativação do teste de infecção de Covid-19 para a admissão da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E aqui um breve resumo também das principais conclusões deste barómetro de internamentos sociais durante o Covid-19, com dados referentes a 5 de maio de 2020. 39% de ocupação a nível nacional, 18% do índice de inapropriação do internamento, são os tais 147 casos de internamentos sociais em 810 doentes internados com Covid-19. Norte e Lisboa e Valtejo acabam por ser as regiões com maior predominância, à semelhança da primeira iniciativa que apresentei, que é a quarta edição do Barómetro de Internamentos Sociais, que a tendência a nível regional mantém-se. 77% dos casos de internamento social são doentes com idade igual ou superior a 70 anos, que também mantém a mesma tendência da quarta edição, da primeira iniciativa que apresentei. E depois destaco aqui só mais uma vez as 3 principais causas que originam, que são as causas dos principais motivos dos internamentos sociais. Tanto a falta de resposta do familiar ao cuidador como o principal motivo, depois a falta de capacidade da ERP para garantir as condições de isolamento necessárias como o segundo motivo de maior relevância a nível nacional, e depois os tais 2 motivos relacionados com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, a representar a terceira e a quarta principais causas dos internamentos sociais. Dou só uma nota aqui que este relatório, e assim como uma infografia, resume com os principais resultados deste barómetro de internamentos sociais de Covid-19, estão disponíveis no site da APA, e esta foi uma breve apresentação dos resultados. Resta-me apenas agradecer mais uma vez a todos os participantes que estiveram envolvidos em ambas as iniciativas e muito obrigado, e estou disponível para qualquer questão que seja necessária. Muito obrigado, José. Eu passaria agora, também faço estes dados ao debate,
Eu, em termos de ordem, dava prioridade à nossa parceria também com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e quebrava aqui até algum grau de cavalheirismo em termos de passar a doutora Sofia Borges ou a doutora Patricia Gândara, mas passava o doutor Araújo Correia, que é o nosso parceiro nesta iniciativa da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Deixa-me dar nota também para quem nos está a acompanhar, que apesar do barómetro chamar barómetro de internamentos sociais, naturalmente o que nós estamos aqui a medir são tratamentos inapropriados, ou seja, doentes que apesar de terem alta clínica, ainda não têm resposta na comunidade, ou seja, estão nos hospitais, não necessitam de cuidados hospitalares, não são necessariamente apenas doentes de matérias sociais, mas são doentes que têm, que apesar de estarem internados, não necessitam de cuidados secundários ou terciários a nível hospitalar e que devem existir respostas na comunidade. Posto esta nota, que me parece bastante relevante para orientarmos também aos nossos ouvintes, eu passava a palavra então ao Dr. Araújo Correia, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria começar por pegar nas palavras do Dr. Alexandre e acho que vale a pena sublinhar este facto. Isto é, quando se fala em barómetro dos internamentos sociais, pode levar-se a pensar que são doentes que ao mesmo tempo têm problemas sociais. O que estamos de facto a falar são doentes que têm alta clínica, que não deviam estar nos hospitais e que permanecem muito tempo, demasiado tempo, no hospital. E este barómetro que nós nos juntamos desde a primeira hora e que a APA nos deixou entrar, porque nós achamos que realmente é muito importante aquilo que realmente nós conseguimos revelar aqui, e eu só fico admirado isto não ter até agora, chegados ao quarto barómetro, mais consequências, isto é, vamos já ver que alguma evolução houve, mas talvez devesse haver mais em relação àquilo que me parecem que são coisas extraordinárias, que quando eu falo e tenho uma parceria também muito próxima com os nossos colegas espanhóis, eles ficam admirados quando eu falo em meses para internar um doente num lar e eles acham que estão mal quando têm 10 dias de espera, não é? Portanto, nós estamos de facto a ter que fazer alguma coisa para melhorar este estado de coisas. E fundamentalmente a primeira coisa que eu queria falar era da importância destas camas desperdiçadas, camas hospitalares desperdiçadas. Estas camas hospitalares temos que nos lembrar que neste momento Portugal tem já cerca de metade das camas hospitalares que a Alemanha tem, por exemplo. Nós temos 393 camas por 100 mil habitantes e a Alemanha tem 800 camas por 100 mil habitantes. Por outro lado, somos o quinto país mais velho do mundo e parece que em 2030 passaremos ao terceiro lugar, já vamos ao pódio do terceiro lugar. E isto significa mais internamentos e demoras médias maiores e maior necessidade de camas. Portanto, nós não podemos ter este desperdício. O outro dos aspectos é aquele que muito bem falou o José, que é o impacto económico, é brutal. Portanto, se nós pensarmos, e ainda agora com a Covid, até que ponto nós tivemos que gastar dinheiro, nós temos que saber gastar bem. E eu acho, digamos, é uma coisa para mim incompreensível, que nós desperdicemos constantemente tanto dinheiro, aqui vai aos 184,1 milhões de euros, com doentes que não deviam estar no hospital e que nós os temos aqui sem poder internar outros doentes. E queria falar uma última coisa como diretor de serviço, que os administradores hospitalares também entendem bem. É muitíssimo difícil motivar uma equipa da saúde para ser eficiente, para diminuir demoras médias, para nós termos respostas adequadas e rápidas a quem entra no serviço de urgência. E como é que eu vou convencer o meu especialista a dar alta ao Sr. António
se o Sr. Manuel ao lado está há 3 meses à espera de ir para um lado. Vocês imaginam até que ponto é que isto é desmotivador para uma equipe. É evidente que o outro aspecto que eu quero falar é que, em particular, isto bate muito na medicina interna. Como muito bem este quarto barómetro mostra, mais uma vez, que aliás em todos os barómetros, desde 2017 até agora, é sempre, e até com tendência à subida, se bem me lembro, começou em 50% dos internamentos inapropriados eram nos serviços de medicina, agora vai em 54%. No mesmo dia, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna aproveita este barómetro e ao mesmo tempo faz, através dos serviços de medicina, um outro estudo que nos parece muito importante, que complementa este, que é, nesse dia, quais são os internamentos sociais que temos, exatamente pegando nos dados da APA e aqueles que nós ajudamos a pegar, mas ao mesmo tempo dizer o número de camas extra que nós temos fora do serviço, fora dos nossos serviços. E isso é que me parece que também deve ser relevado. É que 25% das camas dos serviços de medicina interna estão em permanência ocupadas com doentes com alta clínica. E ao mesmo tempo, 36% do total de camas sob a responsabilidade da medicina interna estão fora dos nossos serviços. E metade destas, eu diria cerca de 600 camas na amostragem, a nossa amostragem é semelhante, tem 75% dos serviços de medicina interna a responder por todo o país. Portanto, cerca de 600 doentes permanecem dias internados no serviço de urgência. Não é só nos outros serviços do hospital, é no serviço de urgência. Portanto, as nossas camas desperdiçadas correspondem, efetivamente, a pior tratamento que é dado aos outros doentes que também lá estão. E isso deve ser, de facto, relevado. E o que é que nós vemos na evolução destes barómetros ao longo do tempo? Na prática, vemos que os problemas são os mesmos, mas há coisas que melhoraram um bocadinho. Apesar de tudo, eu acho que deve ser sublinhado o facto de que, embora se mantenha como principal causa do internamento inapropriado a colocação da Rede Nacional de Cuidados Continuados, paliativos e cuidados continuados, o que é facto é que o número de dias, aquilo que corresponde à maior parte do número de dias, corresponde à Segurança Social. E, portanto, enquanto que a resposta melhorou bastante, e eu sinto isso no meu hospital, na rede de cuidados continuados, apesar de serem muitos, eles ficam menos tempo, as coisas, eu acho que estão sem eira nem beira em relação à Segurança Social. Portanto, é absolutamente impossível, são meses e meses que nós temos de espera para isto. E esse é que me parece que temos que fazer alguma coisa. Portanto, isto há de certo modo aqui um gasto de dinheiro muito grande, um desgaste enorme das equipas, com doentes que não deviam estar aqui, que deviam estar noutro sítio. Temos que pensar se esse sítio que existe, por exemplo, também não tem que ter um mínimo de apoios médicos, e que, nomeadamente, neste tipo de doentes, deve ser da medicina geral familiar, deve haver, suponho eu, uma possibilidade de que esses doentes, que são todos muito idosos, cada vez mais idosos, eu normalmente tenho cerca das minhas 140 camas, eu tenho sempre para aí 10 doentes com mais de 100 anos. Tenho para aí 20 acima dos 90. E, portanto, são muitas pessoas, e nas grandes cidades as pessoas estão muito idosas, muito doentes e sós. Idosas, doentes e sós. E, portanto, isto só se resolve, de facto, com respostas exteriores. Em relação ao Covid, que eu, mais uma vez, cumprimento a APA de ter tido esta iniciativa,
e que realmente os Covid o que demonstram é aquilo que a gente já sabia, isto é, os problemas sociais, quem é atingido são fundamentalmente as pessoas com mais idade e com mais doenças, e mais uma vez nós não temos onde os pôr depois deles passar o Covid. Agora, o problema adicional, e que não é aqui dito neste barómetro, nem tinha que dizer, é que nós aqui fomos bafejados pela sorte até agora. Sorte relativa, porque os hospitais pararam, nomeadamente parou a atividade cirúrgica. E como parou a atividade cirúrgica, nós pudermos dar-nos ao luxo, podemos dizer assim, de ter uma capacidade de internamento dos doentes Covid que nunca ultrapassou os 50%, 55%. Portanto, tivemos sempre muito mais camas para os receber e, portanto, se eles não puderem sair, nós temos sítio para os ter, mas com a retoma da atividade cirúrgica, que foi onde nós colocamos os doentes não Covid, porque, por exemplo, a medicina interna continuou a trabalhar com muitos doentes que não podem deixar de estar internados e que são muito complicados e que são não Covid, e que nós para onde é que fomos? Para os serviços cirúrgicos. E agora vamos ter que voltar outra vez para os nossos espaços, juntando aos sociais que antes já tínhamos, os novos sociais dos Covid. E, portanto, a situação vai ser uma situação, quanto a mim, ainda mais complexa. Mas não queria dizer mais por enquanto, fico disponível para o que quiser. Muito obrigado. Muito obrigado, Elio, obrigado por cumprir o tempo, que nestas matérias é sempre mais complexo. Eu passava então a palavra à doutora Sofia Borges da Pereira, da vogal do Instituto de Segurança Social, para também fazer o seu comentário nos próximos 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi dirigido e que muito me honra, porque é uma oportunidade de podermos partilhar as nossas experiências, os nossos saberes, as nossas dificuldades, e quer num ponto de vista académico ou também pragmático, sobre a temática que hoje aqui nos traz. Permitam-me também saudar particularmente a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, bem como a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e da própria UAI, nas pessoas dos seus presidentes e do seu representante da UAI, pela realização desta sessão. Pois é nestes tempos que nos podem permitir, de facto, termos uma reflexão conjunta, encontrarmos as melhores linhas orientadoras, para um trabalho conjunto, que eu acho que é essa a lógica que tem que aqui estar subjacente, que este é um trabalho efetivamente conjunto, não é um trabalho até um certo nível da área da saúde ou passa depois para a área da segurança social. Aliás, também veio muito desta reflexão em conjunto que em 2016 surgiu a Rede de Cuidados Continuados, porque já de antemão se sabia cada vez mais do envelhecimento em termos da população e que era necessário este trabalho de uma visão integrada, de uma visão holística para se trabalhar tendo a melhor eficiência e a melhor eficácia, mas acima de tudo os melhores resultados para o cidadão. Portanto, para nós refletir e agir faz parte de facto de um compromisso imprescindível, de que mantemos sempre com a sociedade, o que implica melhorar a qualidade de vida das pessoas e de uma maneira muito especial também daqueles que requerem cuidado e uma solidariedade mais manifestos. Assim como também, por um lado, promovermos o próprio acesso, a oportunidade e a qualidade dos cuidados que precisam de lhes ser prestados. Aquilo que entendemos na Segurança Social é que uma das principais funções do Estado é garantir não só a dignidade das pessoas através de políticas públicas concretizadas em rede, mas também de criarmos serviços sustentáveis capazes de assegurar também os direitos fundamentais das pessoas. Como sabem, desde o próprio INE, já nos censos de 2011, nos dizia, e estamos desejosos que venham os novos censos, mas que já nos dizia que cerca de 50% da população idosa tem muita dificuldade e não consegue realizar pelo menos uma das 6 atividades no dia-a-dia.
ou seja, estamos a falar de pessoas que não têm, e como dizia muito bem, que era o Sr. Presidente, os dois que falaram antes de mim, os oradores, no sentido que as pessoas precisam e têm necessidades não só de cuidados sociais, as pessoas têm, aqui estamos a falar de alta hospitalar, estamos a falar não de alta clínica de nível hospitalar, estamos a falar de, não precisam de cuidados agudos, mas precisam, em continuidade, de uma prestação de cuidados clínicos, de enfermagem, tendencialmente permanente, e de médicos. E isso, aliás, temos tido uma grande dificuldade, porque mais de metade das pessoas idosas em Portugal, ou se por um lado têm sempre algum nível de dependência, vivem também sozinhas ou são acompanhadas exclusivamente e vivem acompanhadas exclusivamente por outros idosos. E, portanto, é também perante os padrões demográficos e epidemiológicos que temos de situações de dependência, de fragilidade, com uma necessidade de apoio social e familiar muito grande, que surgem então estes desafios absolutamente incontestáveis. Temos tido uma política cada vez mais de apostar numa resposta não só em termos às necessidades dos hospitais, mas principalmente diretamente à população. Eu posso dizer que o número de situações que nos são referenciadas para a Segurança Social ao longo dos últimos 3 anos temos tido uma média de que as altas hospitalares, eu não interpreto, lamento, mas não interpreto como alta clínica, interpreto como alta hospitalar, prefazem cerca de 15% de todas as referenciações que recebemos a nível nacional de todas as estruturas, desde os próprios, desde famílias, desde a sinalização no âmbito do acompanhamento social, porque nós temos muitas pessoas sozinhas, a viverem sozinhas na sua habitação, sem qualquer apoio, sem qualquer... e que urge também dar-lhes uma resposta e que por vezes já não chega o próprio apoio domiciliário. Eu deixo-me só dizer um pouco que, de facto, em termos de intervenção social e no âmbito do Instituto da Segurança Social, não estamos alheios, de facto, à realidade que existe a nível nacional e que esta realidade cada vez é mais complexa das situações apresentadas pelas solicitações de todas as variantes. Dizer também que, para além da responsabilidade em matéria do atendimento social e que promovemos junto das outras estruturas, forças vivas do terreno e da sociedade, temos procurado alargar imenso um conjunto de atividades relacionadas com as diferentes dimensões, como uma resposta necessária ao momento de uma alta clínica ou de uma alta hospitalar. Fazer também com que tenhamos cada vez mais, e essa tem sido uma aposta que infelizmente tardou, mas que mesmo assim o próprio Covid, a situação atual epidemiológica também conseguiu retardar um pouco mais do que aquilo que já estávamos preparados para avançar, mas que era com a atenção necessária aos familiares e outras pessoas que cuidam, como os cuidadores informais, e que, se tudo correr pelo melhor, conseguimos já para o próximo mês iniciar as primeiras experiências piloto. E, portanto, também é neste contexto que importa referir a implementação já paulatina, é verdade, por parte do Instituto de um conjunto de medidas de política social ativas, de respostas sociais e de rede de serviços e que me permitam destacar como as pensões, em que, como dizíamos há pouco, e o Dr. João Araújo Correia também referiu, as pessoas, mesmo também em termos de Covid, são as pessoas muitas vezes com maior fragilidade, não só social, mas económica também. E um dos motivos que também se mede, de facto, a qualidade e o bem-estar das pessoas é também os seus rendimentos. E as pensões, para além da atualização regular, também nos últimos anos têm existido atualizações extraordinárias das pensões mais baixas para podermos dar aqui, de facto, alguma segurança e alguma capacidade das próprias pessoas e famílias. Por outro lado, o próprio complemento por dependência, atribuído aos pensionistas dos regimes da Segurança Social, em que se encontram em situação de dependência, tem aumentado também significativamente. Também apostamos no crescimento relativamente ao complemento solidário para idosos,
nomeadamente algo que sinceramente me surpreende, ainda mesmo depois de há 2 anos termos feito uma campanha no sentido dos benefícios adicionais para a saúde que o complemento por dependência também faz com que as pessoas possam aceder, são diminutos da área da saúde no sentido da sua prescrição, o que também me surpreende, mas que poderiam ajudar muitas famílias, muitas pessoas idosas a fazer face às suas necessidades e, quem sabe, permitir também aqui ter altas mais rápidas com uma maior celeridade e não ter dias de internamento tão prolongados, por vezes, em termos de hospital. Temos também apostado muito e triplicámos financeiramente nos últimos 4 anos. Em 2016 tínhamos à volta de 3 milhões de financiamento e desde 2018, 2019 tivemos o financiamento de 10 milhões de euros para financiar gratuitamente o sistema de atribuição de produtos de apoio para a compensação das limitações funcionais e das restrições, porque muitas pessoas também não podem voltar para a sua casa porque não têm as condições necessárias ou de apoio aos próprios ou à família para poderem estar, portanto essa também foi uma componente essencial em termos de apoio e que, para além de apostarmos num alargamento substancial das respostas sociais. Portanto, nós tivemos uma aposta muito grande e principalmente triplicámos a capacidade instalada na última década, mas aqui substancialmente em termos de número de lugares naquilo que chamamos de respostas sociais, que são estruturas residenciais para pessoas idosas, o vulgo lares idosos, mas fundamentalmente também quisemos de facto dar um sinal de que não é só nas estruturas residenciais a grande aposta, mas também no próprio serviço de apoio domiciliário, que também fizemos em termos de alargamento de número de acordos e número de lugares. Mais do que número de acordos, foi de número de lugares para dar resposta. Dizer que há aqui uma questão também importante, é que tivemos durante 10 anos, aliás, por exemplo, no âmbito da rede de cuidados continuados, o último programa de investimento que existiu foi o programa Modular, em 2011 foi o último ano, em que no ano passado introduzimos até no mapeamento para o programa de infraestruturas, para alargar a capacidade de infraestrutura de equipamentos sociais, incluímos também os da rede de cuidados continuados, e que, porque temos total consciência de que é a rede de cuidados continuados que deve ser alargada, mais do que as próprias, que chamamos vulgarmente de lares, as ERPs, e que, porque as pessoas hoje em dia, com maior necessidade também de cuidados, de prestação permanentes de cuidados de saúde, não hospitalares, mas de outros níveis, não são propriamente as ERPs que lhes darão a resposta. Eu permito-me dizer que eu acho que em termos aqui substancialmente, em termos de política, e muito poderemos dizer ainda mais a seguir, mas só as políticas atuais temos que partir muito numa lógica de promoção da autonomia. É preciso cada vez mais termos envelhecimento ativo, é preciso voltar a investir na promoção da autonomia, desde os cuidados primários de saúde, quer também em termos de saúde mental, porque muitos dos casos que hoje têm, e com o maior número daquilo que temos conhecimento, do maior número que está internado ainda nos hospitais, deve-se substancialmente a 3, 4 situações. Por um lado, situações em que as pessoas não têm um representante legal e, portanto, são necessárias a resposta também da Justiça e que temos vindo a trabalhar cada vez mais com o próprio setor da Justiça para haver uma resposta mais rápida, mas isso também compete em termos do serviço social dos próprios hospitais nesse trabalho. Pessoas que têm potencial de reabilitação e que requerem também a manutenção e, portanto, devem ingressar na rede de cuidados continuados e não numa resposta social como a ERP. Temos vários processos também, sabemos disso, e temos vindo a trabalhar também com a área setorial competente, de que existem ainda muitos cidadãos estrangeiros indocumentados e que aguardam a intervenção por parte dos próprios consulados ou de outras entidades responsáveis,
E esta é a sinalização, pelo menos o histórico que nós temos, dos maior número de dias de internamento, não são a aguardar, de facto, lugares em lares, mas aguardam lugar em lar, sim senhora, pode ser nessa lógica, mas porque a montante falta-lhes ainda toda esta componente de trabalhos, de processos pendentes, que sem essa solução também não podem sair e ser encaminhados. E, portanto, como eu dizia, é essencial, e para terminar, é essencial a promoção da autonomia, é essencial um trabalho cada vez maior na reabilitação, é algo que também nos parece que, em conjunto, temos que trabalhar muito na reabilitação de várias doenças, e estamos a falar hoje de imensas doenças crónicas, mas que ainda têm um potencial, e outras situações, mas com potencial enorme de reabilitação. Trabalhar também e apoiar em termos dos próprios lares, numa lógica, e tivemos essa experiência com o Covid, que veio criar aqui oportunidades também de trabalhar a prevenção de agudizações, ou seja, para não o encaminhamento relativamente ao hospital de forma indevida, fizemos um trabalho muito interessante com várias ARS, inclusive com o INEM, no sentido da própria prevenção de situações que podiam vir a potenciar agudizações e, portanto, entradas no hospital, e não estou a falar pelo Covid, mas não principalmente nesse motivo. E é fundamental o alargamento da rede de cuidados continuados. Segurança Social temos estado sempre muito apostados no alargamento da rede, faz-nos todo o sentido que até algumas ERPs possam reconverter-se, por exemplo, em unidades de cuidados continuados, e, portanto, continuamos a achar que é fundamental. Por outro lado, há aqui uma lógica também muito importante, que é, não é criando ou multiplicando, cada vez mais quadriplicando lugares em respostas residenciais que vamos responder aos desafios futuros epidemiológicos e demográficos que vamos ter. É também conseguirmos criar aqui plataformas em termos das necessidades para responder das necessidades às pessoas. E estou a falar, por exemplo, em que as ERPs também não têm alta, porque muitas vezes também elas próprias recebem das próprias unidades de cuidados continuados, quando elas têm muitos utentes com critérios para serem referenciados para a própria rede de cuidados continuados. E, portanto, todo este trabalho conjunto tem que ser cada vez mais fomentado, e tem sido, não posso dizer que não tem sido, pelo contrário, cada vez tem existido mais, e este é também um grande desafio que temos pela frente. Por outro lado, e como também eu penso que foi o Dr. João Correia que referiu, é fundamental este trabalho dos cuidados primários, juntamente com as ERPs, juntamente com os serviços de apoio domiciliário, porque só assim, e com os centros de dia também. E os próprios centros de dia é um tipo de resposta que também tem que ser muito reformulada, porque tem que trabalhar também no conceito de retardar as necessidades em termos de dependência e de ingresso no lar. Este é fundamental também que exista, e essa tem sido a aposta em termos da Segurança Social. Doutora Sofia, muito obrigado. Obrigada. Várias propostas que ficam em cima da mesa e de alargamento da rede. Eu passava desde já, porque já começamos a ficar adiantados agora, à doutora Purificação Grande, a coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem nos está a ver via web. Eu quero, antes de tudo, clarificar já aqui um ponto. Eu sou coordenadora da Rede de Cuidados Continuados em representação da saúde, porque desde há 2 anos que a Rede de Cuidados Continuados tem uma coordenação comum entre a saúde e a segurança social, exatamente para tentarmos, de alguma forma, ter este projeto em cima das nossas secretárias como comum, e todas as medidas que desenvolvermos seja neste sentido. Eu ouvi a doutora Sofia Borges Pereira, e o que ela apontou é uma realidade. Nós temos estado a trabalhar em conjunto no sentido de minimizar os problemas que vamos encontrando com a população mais idosa e mais dependente. Ou seja, recuando um pouco no tempo e voltando a 2005,
nós tínhamos uma oferta que não temos hoje, que eram os chamados hospitais, os hospitais de nível 1, os hospitais de retaguarda, os próprios hospitais que nós atualmente chamamos como agudos, tinham doentes agudos e doentes crónicos. Portanto, não havia uma resposta de cuidados continuados e as pessoas, a população envelhecida, que era ligeiramente menor do que agora, mas que já tinha números bastante consideráveis, fazia o seu percurso de doença no hospital. Portanto, esta solução de criar uma resposta temporária, uma resposta de continuidade de cuidados, foi uma solução no sentido de permitir libertar de alguma forma as camas dos hospitais para o seu core, a sua atividade principal, que seria a resposta de agudos, e a rede de cuidados continuados foi crescendo em parceria não só com a Segurança Social, mas acima de tudo com os parceiros da comunidade civil e das instituições de solidariedade social, das misericórdias, tudo isso. Porque a rede, no fundo, acaba por ser constituída por N respostas que dependem de parceiros, não propriamente do Estado, que tenha criado camas ou unidades para cuidados continuados. Ou seja, o que nós temos aqui, no fundo, é um crescimento ao longo destes anos, que estamos neste momento a fazer 14 anos de rede de cuidados continuados, é um crescimento de oferta que se tem mostrado sempre insuficiente. E esta oferta, o que demonstra é que a população está mais idosa, está mais doente, exatamente como dizia o Dr. João Correia, as pessoas estão mais doentes, mais idosas e mais sós, porque a sociedade também se transformou e as famílias são diferentes, as necessidades da própria comunidade é diferente e a oferta de respostas também é diferente. Relativamente ao barómetro e ao CMED, que são os internamentos inapropriados, como já se referiu aqui, relativamente à rede, não nos preocupa o aumento dos números, porque o que mostra é que as referenciações estão a aumentar, ou seja, se os números das referenciações estão a aumentar para a rede é porque o sistema confia na rede. Confia na rede e os hospitais procuram referenciar os seus doentes para a resposta mais adequada para eles, que nem sempre, como é óbvio, são as ERPs. Grande parte destas pessoas, e vimos que 80% das pessoas têm mais de 65 anos, têm mais de uma doença crónica, portanto, estas pessoas precisam ainda de algum tipo de cuidado, de continuidade de cuidados. O que nós temos que continuar a trabalhar em conjunto e procurar respostas no fundo, que modelo é que nós queremos para uma sociedade envelhecida? Que respostas é que nós queremos a nível das respostas de residências estruturais para idosos? Porque não podemos ter como horizonte alargar a rede de maneira a absorver todos os idosos, porque não é isso que se pretende. O que se pretende aqui é tentar autonomizar os idosos ou diminuir a sua carga de dependência de maneira a que possam voltar à sua família, à sua comunidade, ou então ingressar numa estrutura residencial de idosos, essa sim que deverá e poderá ter algum apoio clínico, porque não tem a carga de sistema, de equipamento, de estrutura que obriga a rede de cuidados continuados e as unidades de cuidados continuados integrados. Portanto, temos que ter aqui, enquanto coordenação de rede, enquanto tutelas dos ministérios, enquanto sociedade em geral, perceber exatamente que caminho é que nós temos mesmo que fazer para daqui a 10, 15, 20 anos, nós temos respostas a estas pessoas que estão idosas, dependentes, com doenças, e que seremos nós amanhã que estamos nesse lugar. O investimento que se tem feito na rede de cuidados continuados tem procurado
dar resposta não só a camas, mas também tentarmos encontrar respostas na área do ambulatório. E estamos a finalizar o projeto das unidades de dia e promoção da autonomia, exatamente para se tentar, de alguma forma, que as pessoas que já não necessitam de estar numa unidade de cuidados continuados, mas ainda precisam de um sistema de reabilitação que as ajude no seu percurso, que se consiga ainda este ano avançar para as experiências piloto, exatamente também reforçando as equipas de cuidados continuados integrados dos que estão localizadas nos cuidados de saúde primários, de maneira a tentarmos respostas a nível dos domicílios. Portanto, esta questão do barómetro ter como principal causa de internamento a rede de cuidados continuados é uma situação que não nos preocupa se for lida através também dos dias de internamento que estas pessoas estão internadas à espera de uma resposta, que é isso que nos tem que preocupar. Referenciar sim, porque sabemos que são de cuidados que são necessários, não podemos é ter as pessoas muitos dias internados. O que nos leva agora à análise do período Covid. Portanto, a nível do barómetro, esta segunda análise que se fez, dada uma situação especial que estamos todos a viver. E o que nós verificamos, nós na rede priorizamos a colocação dos hospitais, dos doentes que estavam nos hospitais, neste período de pandemia Covid, exatamente porque percebemos que era necessário retirar as pessoas que não estavam internadas por Covid, para as unidades, na medida do possível, porque as unidades têm uma lotação e não é possível internar mais doentes do que a lotação. Por outro lado, acompanhando as orientações da Direção-Geral de Saúde, no sentido de não, ou seja, de tentarmos proteger ao máximo as unidades e as ERPs, porque são onde estavam as pessoas mais fragilizadas, as pessoas que mais suscetíveis a uma contaminação por um vírus que se percebeu que rapidamente poderia ser fatal nestas pessoas mais idosas. E, portanto, a orientação da Direção-Geral de Saúde foi clara: para a rede entrariam pessoas que estivessem com teste negativo e sujeitas também ainda ao período de quarentena. O que nos leva à análise de que no dia 5 de maio estariam X pessoas a aguardar teste, a conclusão do seu teste. Sim, é verdade, e é isso que se pretendia exatamente, é que entrassem com um teste positivo, mas essas pessoas já tinham colocação na rede, já tinham a sua vaga na rede. Portanto, ou seja, estavam a aguardar a conclusão do teste. As que estavam a aguardar vaga positivas, sim, essas não iriam entrar tão depressa enquanto se confirmasse que elas estariam positivas. Portanto, este trabalho foi feito. Nesse dia foram colocados cerca de uma centena de doentes dos hospitais. Portanto, tem havido um trabalho muito grande com as equipas para se dar resposta a esta necessidade que o país teve. Agora, esperemos e trabalhemos para isso, voltar ao ritmo normal e fazer o nosso caminho de consolidação da rede, apostar no investimento que está autorizado. Temos uma cobertura de camas a nível nacional na ordem dos 60%, prevê-se que no final deste ano, com as camas já autorizadas, se chega aos 64%. Tem que se trabalhar no sentido de perceber, de mudar o sistema de planeamento, porque verificamos que ele vai ter que ser mudado ao longo destes anos, não pode ser uniforme para o país, porque o país não é igual, as zonas do interior não são iguais às do litoral, e portanto, tudo isto é um trabalho conjunto que queremos fazer convosco, a associação, queremos fazer com o Ministério do Trabalho, que são os nossos parceiros, queremos fazer com as instituições e queremos fazer com a sociedade em geral, porque é a sociedade em geral que vai beneficiar da melhoria da rede e das respostas mais eficazes a uma população que vai necessitar delas.
Muito obrigado. Permitam-me dizer isto. Efetivamente há um esforço enorme também da Segurança Social e da rede para desenvolver estes problemas, mas o que é facto é que nós chegamos a 2020 e na prática nós detectamos muito mais doentes neste tipo de situações nos hospitais. Ou seja, nós temos praticamente 1 em cada 10 doentes que estão atualmente nos hospitais que podiam estar a receber cuidados em outros pontos da rede e fora, principalmente fora dos hospitais. E dou nota que, do ponto de vista dos hospitais, na prática, estes doentes que estão internados estão sujeitos a um conjunto de riscos elevadíssimos que podem ter consequências dramáticas no seu estado de saúde, desde as infecções nosocomiais, desde quedas ou mesmo desde a perda de autonomia que aqui é falada, e que passado uma semana, 2 semanas, 3 semanas, muito mais difícil será acolher estes doentes em qualquer instituição, porque a sua perda de autonomia é muito mais acentuada. Deixem-me dar também só outra nota, que é a nota na semana passada, a Comissão Europeia, no relatório do semestre europeu, e que reparem que o relatório do semestre europeu é um relatório do ponto de vista fiscal e sobre as contas dos países, essencialmente da gestão orçamental, e dá nota da necessidade de crescimento de investimento neste tipo de respostas long-term care. Naturalmente aqui podemos estar, não é só da rede de cuidados continuados, mas também da segurança social. E que quando nós chegamos também ao final deste barómetro, e a noção que temos aqui é que estamos perto de 200 milhões de euros de desperdício, podemos dizer isto, porque estes 200 milhões de euros podiam ser utilizados em outros pontos da rede, para além do que o doutor João Araújo Correia disse, é que estas camas ocupadas naturalmente estão a impedir que outros doentes também acedam a cuidados de saúde. Portanto, nós de uma forma genérica temos estado a apelar para que realmente exista aqui uma resposta concertada. Nós percebemos que tem existido algum esforço no desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados, mesmo da própria Segurança Social, mas faltam novas soluções e novas respostas, porque realmente o problema continua a crescer e mesmo das vossas intervenções, o que me pareceu, é de que há um reconhecimento que o problema vai crescer, mas a verdade é que as nossas respostas não estão a acompanhar o crescimento do problema, porque caso contrário também não estávamos a verificar este crescimento que naturalmente agora está perto de 9% dos doentes, 1 em cada 10 realmente está internado nos hospitais portugueses, aguarda respostas extra-hospitalares. Não sei, Dr. João Araújo, se quer fazer aqui algum comentário também aqui adicional e depois passava-vos naturalmente também a palavra para conseguirmos ter aqui um diálogo, essencialmente nesta leitura que nós temos que encontrar novas soluções e encontrar respostas para resolver esta problemática que naturalmente vai ser cada vez maior. Eu acho que realmente é muito importante nós pensarmos que ninguém tem uma solução mágica e sabemos que todas as pessoas, a rede, a segurança social, têm feito um esforço, mas não há dúvida que o esforço não é suficiente. E objetivamente eu tenho que dizer, porque estou no terreno e continuo no terreno, e sei de todo o país pela posição que agora ocupo, de que não há dúvida nenhuma de que, por exemplo, eu vejo claramente esse esforço e resultados na rede. Isto é, a rede de cuidados continuados tem, de facto, cada vez mais pedidos, mas a resposta tem diminuído. Portanto, de certo modo, há aqui concretamente resultado. É um resultado positivo. É evidente que vamos envelhecendo, vai haver mais necessidades, provavelmente vamos olhando cada vez mais as pessoas como recuperáveis, não é? Pessoas que têm alguma capacidade de recuperar. Portanto, os pedidos são mais, mas os doentes ficam 1, 2 semanas no máximo. E as coisas resolvem-se. E não era assim, devo dizer. Aqui, eu não vou dizer de onde, a sociedade fez um estudo num hospital, num grande hospital do país, e aqui há 3 anos, os pedidos para a rede, só metade, pouco mais de metade, acabavam por ingressar na rede, porque o tempo de espera no hospital era de tal ordem que ou havia desistência das famílias, ou os doentes faleciam à espera de ir para a rede. E agora nós verificamos que isso não acontece. Coisa um bocadinho diferente, doutora Sofia, desculpe sinceramente, é que
de facto, nós todos estamos de acordo que as pessoas devem ser o mais possível incentivadas a recuperar, a terem o tal envelhecimento ativo, a recuperar o que formos possível. Nós sabemos as experiências do norte da Europa de que realmente a própria demência, que é um dos grandes problemas na dependência, é realmente muito importante que as pessoas realmente estejam no seu meio familiar, façam os possíveis para ter, ok, mas, e eu refiro-me sinceramente a uma percentagem muito grande de doentes que permanecem internados à espera do tal lar, porque não são de facto recuperáveis, do seu ponto de vista, não têm critérios de admissão na rede, ponto final. Vistos por todos os médicos, por fisioterapia, como sabe, há critérios rigorosos para a admissão da rede. A rede não é a mesma coisa que uma residência, mas não podemos partir do princípio que a esmagadora maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas, são elegíveis para a rede, porque isso não é verdade. E o número de respostas que temos a nível das residências, que são precisas e que devem ser a última das hipóteses, mas deve existir. Eu acho que neste momento não existe, fundamentalmente no Norte. E realmente nós temos que olhar para isso como uma realidade. De facto, nós não podemos ter meses seguidos os doentes à espera do lar. Eu sei que há um ou dois destas dezenas que eu tenho aqui no hospital, que estão à espera do Ministério Público, que é outro dos problemas. Quer dizer, quando há um Ministério Público, eu sei que já não são 6 meses, já é 1 ano e tal, porque não vai haver o tutor nem nada. Eu já sei disso tudo e a dificuldade disso. Mas os outros que não estão no Ministério Público também ficam tempo demais, doutora Sofia. E realmente tem que haver essas soluções nas residências. E eu acho que é daquilo em que nós avançamos menos ao longo destes 4 anos. Muito obrigado. Antes de passar a palavra imediatamente à doutora Sofia Borges Pereira, eu pedia só ao José Saraiva para ir fazendo várias perguntas técnicas na nossa caixa de Q&A e pedia ao José Saraiva para ir respondendo essencialmente à metodologia por escrito para ir esclarecendo também os nossos participantes. Doutora Sofia. Eu entendo, inclusive, que o Dr. João Correia está a referir, mas de facto também o próprio barómetro vem demonstrar que não é de resposta social que a maior parte das pessoas estão à espera. Portanto, dos dados, e agora estava a tentar rever ali os slides, mas dos dados que quem está à espera só de resposta social, estamos a falar maioritariamente até no Algarve e no Norte, e, salvo o erro, estávamos a falar em cerca de 27% no Algarve e cerca de 12% ou 15%, eu peço ao Dr. José Saraiva, não sei se tem os dados que eu não consegui ir agora buscar, mas penso que ainda era menor. A maior parte dos casos que estavam, em termos de barómetro, com maior número de dias de internamento, refere-se para a rede de cuidados continuados, porque é exatamente, cumprem esses critérios que necessitam em termos de resposta. Permita-me, doutora Sofia, essencialmente o número de doentes, sim, a aguardar a vaga na rede de cuidados continuados, mas em número de dias de internamento, ou seja, as pessoas que esperam mais, naturalmente é para respostas no domicílio, pela família ou para a ERPIs. E das ERPIs é aquilo que eu disse, portanto, nós conseguimos e temos vindo a dar uma resposta cada vez maior também, porque inclusive triplicámos também a reserva de vagas à Segurança Social e conseguimos dar a resposta e nós diminuímos para metade, portanto, conseguimos diminuir de 2017 para 2019 para metade o tempo de resposta que dávamos também a todos os hospitais a nível nacional. E isto com dados que temos através da articulação, através do manual de articulação entre os serviços de segurança social e saúde e conseguimos de facto ter. E é também nessas referenciações que percebemos que o maior número de utentes com maior tempo de espera são as situações
que nem nós conseguimos resolver, portanto, não dependem só de nós. Eu gostava de dizer que, em termos de crescimento da rede, por exemplo, não é da rede, mas das ERPs, dizer que nós, neste momento, criamos e temos a nível nacional 223 mil lugares. 223 mil lugares de respostas sociais só para residências para as pessoas idosas. E temos vindo cada vez mais a aumentar. Já não há capacidade instalada também no terreno. E, portanto, essa é uma grande aposta em termos de investimento, de infraestrutura para criar mais respostas sociais, porque nós já chegámos quase com uma capacidade, utilização da capacidade instalada em termos de equipamento, já estamos quase com toda ela contratualizada. Nós, inclusive, por exemplo, desde também há 4 anos atrás, que começámos com um brutal investimento, mesmo para respostas, chamamos de capacidade privada, em que também contratualizamos, e aliás, só vindo do hospital, tendencialmente, é só vindo do hospital, e para fazer face a uma resposta que sabemos que é essencial, autorizamos e fazemos o financiamento em vaga privada também, dos lares lucrativos. Portanto, está-se a fazer um grande esforço. Agora, é aquilo que digo, temos, e isso não depende só de nós, e portanto também numa lógica com apoios comunitários, começámos a solicitar imenso que as políticas direcionassem-se também para este crescimento. Agora, como bem sabe, as próprias convenções e os próprios acordos que existem com a Comunidade Europeia, e isso é um exemplo muito bom em Espanha, porque Espanha tem um investimento dos cuidados primários, de cuidados de saúde primários, desde uma reforma de 82, não é? E, portanto, tem ali uma ligação extraordinária, em que a rede sociosanitária, a rede de cuidados continuados espanhola, por exemplo, tem neste momento um complemento muito grande das respostas sociais com os ACEs. E é algo que eu acho que, e tem que ver sempre, uma crise como oportunidade. E tivemos aqui várias crises atrás, e hoje temos uma muito grande, que é no âmbito do Covid, e como bem disseram já, vamos ter, certamente, se não tivermos muito cuidado, vamos ter novos picos, vamos ter novas situações. E um dos aspectos importantíssimos foi que também a própria saúde e a própria segurança social e o terceiro setor, e aqui tenho que dar uma palavra importantíssima de reconhecimento, pois são um pilar absolutamente fundamental na resposta ao cidadão e que tiveram e têm tido um trabalho excepcional também no âmbito do Covid, mas o Covid veio-nos permitir ter aqui também uma oportunidade de olharmos uns para os outros, de nos sentarmos e percebermos que temos um objetivo comum e que este objetivo comum é exatamente o cidadão no sentido de darmos os melhores cuidados, não em termos hospitalares, mas que os próprios serviços clínicos necessitam também de apoiar os lares. E têm apoiado, e tem sido extraordinário esse trabalho. Eu acho que é daqui também que isto pode levar como uma grande oportunidade em termos futuros. Obrigado, doutor Sofia. Antes de passar à doutora Purificação Grande, deixa-me dar também já aqui alguns comentários dos nossos participantes. E Paula Turgal, por exemplo, as pessoas continuam a necessitar de ERP após sair da rede, porque não conseguem, é uma evidência, regressar ao domicílio. A preocupação com a autonomia dos idosos e com o envelhecimento ativo é louvável, mas tem de ser real e considerar as dificuldades concretas das pessoas e famílias da sociedade contemporânea. Outro comentário de Sónia Pimpão: da minha realidade posso constatar é que existe uma rotatividade enorme em unidades de convalescência e média duração e até nas equipas de cuidados continuados integrados no domicílio, mas nas unidades de longa duração estão entupidas de casos sociais, situações que chegaram ao fim da linha da rede e a rede não lhes pode oferecer mais nada e continua a ocupar vagas na rede. Ora, se o fim da linha está cheia, este é um círculo vicioso, doentes de média que precisam de ir para a longa ficam a entupir médias e assim sucessivamente, ou seja, realmente o que me parece aqui mesmo destes comentários é que as respostas, ou pelo menos algumas delas, não estão a funcionar, nomeadamente quer neste relato que aqui é dado na questão de seguir à rede de cuidados continuados tem que haver apoio de ERPs, e muitas vezes estes doentes que continuam com graves problemas sociais e continuam na rede de cuidados continuados.
Doutora Purificação Gandra. Pois, esta questão da falta de vagas sociais coloca-se não só nos hospitais, mas também na rede de cuidados continuados. É uma realidade porque a intervenção terapêutica, a intervenção de reabilitação, a manutenção, ou de capacitação da pessoa para o resto da sua vida, seja mais novo ou mais velho, não é isso que está em causa, é a continuação da sua vida fora de uma unidade de cuidados continuados, passa muitas das vezes por a necessidade de uma resposta noutra estrutura, numa estrutura residencial para idosos. Só que isto leva-nos também aqui a um ponto principal e que no fundo aquilo que eu já disse, temos que repensar o que é que queremos, porque a nível das respostas de estruturas residenciais para idosos e lares e outros centros de internamento, temos que repensar se não há necessidade aqui também de um apoio de saúde, de um apoio de não deixar abrir estas estruturas que são para pessoas idosas e com doenças crónicas, porque todos ficamos mais velhos, nenhum de nós fica mais novo. Se estas estruturas não deverão ter apoio, a obrigatoriedade de um apoio de saúde, que evite que estas pessoas, numa agudização mesmo que menor, recorram depois a um internamento hospitalar e que permita uma resposta após uma alta de uma rede de cuidados continuados, de algum seguimento e de alguma manutenção do seu estado de saúde e do equilíbrio das doenças que muitas das vezes são concomitantes às idades. Portanto, temos que fazer aqui verdadeiramente um trabalho conjunto de não olhar para as ERPIs como uma coisa isolada, porque as ERPIs necessitam de uma resposta também de cuidados de saúde que temos que pensar qual é a melhor maneira de a dar e que verificamos que isto em período de Covid funcionou porque a resposta, a saúde e a segurança social tiveram de trabalhar em conjunto no sentido de proporcionar alguma estabilidade às pessoas que estavam nas ERPIs e evitar que elas fossem internadas nos hospitais caso não necessitassem. Portanto, as respostas de longas, é verdade, não têm e é uma coisa que vai ter que ser revista e vamos ter que pensar como fazer, porque enquanto as convalescências e as médias têm um tempo determinado para se intervir na situação de recuperação, as unidades de longa não têm. Têm uma particularidade que diz enquanto houver necessidade de cuidados de manutenção. Ora, isto, na maior parte das pessoas, é para toda a vida. Portanto, a rede não pode ser uma resposta para toda a vida, é uma resposta temporária que permita reabilitar e colocar a pessoa noutra resposta, mesmo que a resposta seguinte necessite também de apoio de saúde. Não sei se respondi, Alexandre. Não, sim, obrigado. Purificação, eu creio que há muita discussão aqui porque efetivamente a questão é de encontrarmos soluções em conjunto e que evidentemente o problema não está resolvido. Eu creio aqui mesmo que naturalmente há aqui um grande investimento, mas a verdade é que nós continuamos com este grave problema a agudizar-se ao longo do tempo. Aliás, esta é a 4ª medição, mas existe aqui um crescente, uma tendência crescente da agudização do problema, ou seja, ele não está minimamente resolvido. Há aqui um ponto também que eu gostaria de colocar e que durante muito tempo a própria rede, ao nível das respostas domiciliárias, não estava minimamente a ser utilizada, ou seja, existiam muitas vagas para uma resposta que estava definida, mas que continuava por cumprir. Depois pedi um comentário à doutora Purificação Gandra sobre essa matéria, qual é que é o papel destes cuidados domiciliários e mesmo à segurança social, porque muitas vezes falamos em autonomia, mas a grande aposta continua a ser na institucionalização dos idosos, porque este particularmente é um problema dos idosos, e que tens também aqui soluções e como é que nós podemos atalhar estes problemas. E outra também, naturalmente, os hospitais não são
ou também são parte do problema e não queiram com isso. Eu também dava a palavra ao Dr. João Araújo Correia para potencialmente percebermos aqui como é que os hospitais também podem trabalhar melhor neste aspecto, nomeadamente em ter internamentos mais curtos, que consigam ter uma reabilitação do doente mais efetiva, para quando ele tiver alta poder chegar também à comunidade a outro nível de cuidados com maior capacidade. Não sei, posso intervir já? Já, força. É o Dr. João Correia? Pronto, mas de qualquer maneira, relativamente à questão dos cuidados domiciliários, nos próprios dados do barómetro, e eu estive a comparar com a informação do dia em que foram recolhidos os dados, o que nós verificamos é que 20% destas referenciações à rede são para cuidados domiciliários. Nós temos mais do que, nós temos a nível de sistema mais doentes a aguardar a resposta da rede do que aqueles que estão identificados aqui no barómetro, e verificando o sítio alvo de referenciação, 20% são cuidados domiciliários. Isto leva-nos a que esta necessidade de resposta a nível dos cuidados de saúde primários, onde estão sediadas as equipas que prestam cuidados mais complexos a estas pessoas, porque nós estamos a falar nos cuidados domiciliários das unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, mas sim das SCIs, leva a que há pessoas que podem ficar em casa desde que as famílias, os cuidadores, com o suporte das equipas, consigam dar resposta a estas necessidades. Para isso precisamos de reforçar as equipas, porque a questão das taxas de ocupação, que penso que era o que o Alexandre há bocado estava a referir-se, é que o número de lugares era muito superior àquilo que estava a ser ocupado. Quando foram criadas, o número de vagas para as SCIs foram sobredimensionadas, ou seja, só com o tempo se começou a perceber qual é a verdadeira capacidade de resposta que uma equipa consegue dar no domicílio. E portanto, os lugares de SCIs foram, ao longo do tempo, ajustados às equipas, o que não invalida que precisemos de reforçar as equipas, reforçar recursos humanos nestas equipas, de maneira a conseguir capacitar as famílias e ter estas pessoas em casa, porque verdadeiramente, mesmo que a gente encha o país de camas de cuidados continuados, ou de ERPs, ou seja do que for, nós não é isso que se pretende, não é ter o país internado numa cama. O que pretendemos é que as pessoas estejam nos seus locais, nos locais onde vivem, nos locais onde estão melhor. E, portanto, paralelamente a este alargamento de rede a nível de camas, de continuados, estamos também a tentar reforçar as equipas de cuidados continuados domiciliários que estão localizadas nos ACEs. Mas isto é um trabalho que decorre, não é algo que a gente dizia, gostava que isto fosse feito em 5 minutos, não conseguimos. Verdadeiramente não conseguimos. Verificação. Nós já temos algumas soluções e depois faremos, naturalmente, o que vamos, e da parte da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, é de lançar um conjunto, também uma auscultação dos vários hospitais para propor soluções. Há várias matérias que, do nosso ponto de vista, podem ser obviadas, aliás, vários comentários que são colocados aqui na caixa de perguntas e respostas, de matérias estruturais, matérias burocráticas, matérias até da incapacidade, muitas vezes, quer nas ERPs, quer na rede, por exemplo, a utilização de medicamentos endovenosos. Há várias matérias que podem facilitarem muito a mitigação deste problema. Contudo, para nós, há várias matérias estruturais que realmente devem ser trabalhadas, nomeadamente um trabalho mais efetivo entre a segurança social e as instituições da saúde. Nós estamos a aproximar-nos das 11 horas. Eu dava-vos aqui também cerca de 2 minutos para cada um para fazer um pequeno comentário final, sabendo que, naturalmente, este problema está diagnosticado e são necessárias respostas, e pedir-vos para, essencialmente, pensarmos no futuro
e de perceber como é que nós podemos mitigar ou reduzir esta problemática. Começar pelo Dr. Araújo Correia. Eu acho que realmente, antes de mais nada, acho que fica desta conversa, deste quarto barómetro, mais uma vez a noção que todos temos que não estamos bem e que temos que fazer melhor do que o que temos feito. Independentemente do esforço que já foi feito. Ninguém está a pôr em causa que já foi feito muito esforço. Mas basicamente nós o que temos aqui é um problema, que é um problema demográfico, que é intransponível, não é? As pessoas estão cada vez mais idosas. Lá está, vamos atingir o pódio e seremos dentro de pouco os terceiros mais velhos do mundo. E ser velho é um bem, não é um mal, não é? Portanto, à partida, nós temos que dizer, nós temos esta realidade e como é que podemos lidar melhor com ela. E eu diria que, fundamentalmente, há dois tipos de doentes que realmente são idosos, mas que têm que ser distinguidos. Uns são idosos e sós, pessoas sozinhas. E outras pessoas têm uma família. Ambos têm um problema comum, de uma maneira geral. É que, de facto, as nossas pensões são baixíssimas. As famílias vivem com muitíssimas dificuldades. Muitíssimas dificuldades. E eu tenho que dizer uma coisa que provavelmente não lhes será desconhecida, mas que para mim é chocante. Eu tenho alguns idosos que são referenciados para a rede, que aguardam até a altura em que são admitidos, ou até para o lar, e que chegam à altura de serem admitidos. Como sabem, uma parte ou a totalidade da reforma do idoso vai ser transposta para essa nova situação, a família resolve então levar o doente para casa. Porquê? Porque a reforma do idoso faz parte do orçamento familiar. Isto é a realidade. E na prática, o único sítio, e desculpem a palavra, o único sítio de borla no país, o único sítio grátis, é estar no hospital. E nós temos que ver isto como uma coisa que não podemos dormir bem com isto. Porque lá está, como eu dizia no princípio, nós temos metade das camas hospitalares da Alemanha. Temos metade. E a partir daqui, as que temos são preciosas. E temos que fazer alguma coisa por isto. E não podemos pensar, digamos, de uma forma poética, de que todos os velhinhos são recuperáveis, todas as demências são ultrapassáveis. Embora tenhamos que fazer tudo para que eles fiquem dementes o mais tarde possível e que sejam ativos durante o mais tempo possível. Muito obrigado, Dr. Araújo Correia. Deixe-me só fazer um comentário que não quer dizer que seja a Alemanha que esteja bem em número de camas, que é outra discussão. Doutora Sofia Borges, para terminar. Eu gostava de, se me permitem, antes de falar aqui um pouco em termos de potenciais soluções futuras, só fazer aqui 3 esclarecimentos. Eu gostava de dizer que, em termos dos ERPs, as ERPs têm médicos e enfermeiros, mas têm médicos e enfermeiros para conceito que, tal como, por exemplo, a rede de cuidados continuados também não precisa ter um médico em permanência, as ERPs ainda têm. Perdemos a doutora Sofia. Eu, entretanto, então, passava para a doutora Purificação Gandra para fazer o seu comentário final até conseguirmos voltar a ter a ligação com a doutora Sofia. Tem que ligar o micro, Purificação. Isso, já tenho som. Obrigada. Só para finalizar e agradecer à APA
Portanto, estas iniciativas e este acompanhamento de uma situação que se vive nos nossos hospitais e na rede em particular também, no sentido de, sim, contamos convosco para nos ajudarem nesta necessidade, nesta identificação de possíveis soluções que alterem o estado das coisas e que nos permitam respostas mais atempadas e respostas que libertem camas hospitalares, porque verdadeiramente o hospital não é o sítio indicado para as pessoas estarem, as pessoas devem estar nos hospitais o mínimo de tempo possível, como todos sabemos. Relativamente à rede, portanto, o caminho é tentarmos melhorar e tentarmos mudar o estado das coisas de maneira, porque verifica-se que o investimento é muitas das vezes elevado e o aumento do investimento de um ano para o outro é sempre acrescido de novas camas, de novas respostas e, portanto, não tem dado os resultados que todos desejamos na libertação de camas de agudos. Portanto, contamos com todos, eu penso que de momento não consigo acrescentar mais nada que não tenha já dito e, portanto, muito obrigada pela participação e contem comigo para o que for necessário. Muito obrigado, doutora Purificação Gandra. A doutora Silvia Borges, voltamos. Peço desculpa, não sei o que é que aconteceu, mas deve ter problema de rede. Já estamos, é um novo mundo, estamos habituados já a estes percalços. Mas como eu estava a dizer, pronto, em termos de EPIs, gostava só mesmo de ressalvar que médicos e enfermeiros, eles têm neste momento utentes. A maior parte das ERPs, mais de 80% das ERPs, têm utentes com necessidades de cuidados clínicos permanentes, de grande nível de dependência. E por isso há pouco referi a importância também de ter aqui referenciação por parte das ERPs também para a rede de cuidados continuados e não fazer com que a sua via de entrada seja só os hospitais. Se me faço entender, acho que essa também deve ser um caminho que me parece que devemos ter em conta. Porque depois há muitos utentes que estavam na rede e que efetivamente em longa duração que até poderiam ter alta. Eu não querendo entrar aqui, e porque temos vindo também a trabalhar muito bem, mas eu continuo a achar que precisamos mesmo de estudar muito bem, continuar a estudar, ter mais evidências, fazer um grande estudo com a academia, com a API, no âmbito da rede de cuidados continuados, que é algo que não é feito há alguns anos. E porque a longa duração, efetivamente, na altura foi criada, em 2006, foi criada para não ter alta. Quando, se era para a pessoa permanecer, seria para permanecer até ao final. Eu julgo que hoje já estamos a falar com outros dados, já estamos com outra realidade e que urgia juntar-nos todos, e aí também lanço um pouco aqui à própria APA e também às sociedades científicas, para podermos em conjunto termos estudos mais aprofundados e que nos permitam ter aqui formas de melhoria, de planeamento também, ou de reformulação, ou de novas políticas também inclusivas, elas próprias integradoras, mas numa lógica também sustentável. Essa é uma componente que já é discutida também lá fora, há várias teorias da sustentabilidade também para fazer face ao envelhecimento e acho que essa é uma das apostas. Outra aposta que eu acho que temos que ter sempre é que não é a institucionalização é para os casos que o devem ser. Continuo a pensar muito que temos que trabalhar muito com as famílias, muito na aposta, como disse há pouco, também no apoio às famílias, apoio na capacitação de recursos económicos, na capacitação em termos de recursos de trabalhar e perceber como melhor podem cuidar dos seus, também em questões laborais, e daí os cuidadores informais, a aposta de capacitação e de apoio aos cuidadores informais, acho que também pode ser o futuro
e que nos deve levar em conjunto também a esse trabalho. Em termos de segurança social, estamos sempre disponíveis e abertos a trabalhar em conjunto, porque também só dessa forma é que podemos ter os melhores resultados. E obrigada. Obrigado, doutora Sofia Borges. Eu queria dar nota, essencialmente, eu creio que sai deste debate de realmente nós termos que ter uma estratégia nova para esta matéria. Porque o problema vai crescente, nós chegamos aqui a uma conclusão que naquele dia em que foi feito o barómetro tínhamos mais de 1.500 pessoas que não deveriam estar nos hospitais e creio que é consensual que estas pessoas têm uma deterioração do seu estado de saúde por estarem internadas. E a perspectiva que existe aqui de todos é que este problema vai continuar a crescer. Nós não abordámos aqui matérias como as demências, que naturalmente vão crescer em prevalência, nós não temos respostas ainda sequer desenhadas para esta nova problemática cada vez mais crescente. Ficará, não sei se quiser já dar uma resposta sobre essa matéria. Não, eu ia só dizer, por exemplo, nós estamos a financiar aquilo que chamamos de primeiro complexo a nível nacional de neurodependências. Não estamos a fazer com a saúde, optámos por fazer no imediato, em que é um projeto inovador no sentido de experienciar toda a linha de apoio também aos cuidadores, também às famílias, ao treino, desde a parte residencial, desde a parte de apoio domiciliário, de todas as terapêuticas, e porque entendemos que temos que dar passos para fazer também aqui experiência no sentido de perceber que novas respostas também têm que ser criadas para fazer face às necessidades que temos. E, portanto, isso por acaso gostava de realçar, já estamos a fazer esse trabalho. Obrigado por dar nota, também talvez a saúde também esteja interessada nessa vertente. Mas já nota que temos essa matéria das demências, temos matérias relacionadas com saúde mental, mas realmente há aqui também uma necessidade de clarificar o que é que são, e apesar dessa grande dificuldade, o que é que são estes cuidados de longa duração e que efetivamente nós continuamos a ter um investimento ainda baixo em Portugal quando comparado com outros países, e daí também este reparo da Comissão Europeia a nível da avaliação do semestre europeu. O desafio que nós deixávamos aqui em conjunto, e creio que o Dr. João Araújo Correia também me acompanha, é de realmente termos um livro branco que possamos discutir estas matérias para o futuro. E entre a Segurança Social e o Ministério da Saúde se lançar esta discussão, porque certamente quer de todos os hospitais do país, aliás, que ativamente e que agradeço, participam já há 4 anos neste estudo, quer nos técnicos de serviço social, quer trabalham na saúde, quer na segurança social, nos médicos, nos enfermeiros que acompanham este problema, mesmo dos cuidadores informais e de todos os profissionais que também trabalham nas estruturas da segurança social. Há aqui muito trabalho que deve ser refletido, e muitas sugestões e muitas ideias que podem ser implementadas, algumas delas com alguma rapidez, outras delas de uma forma mais estruturada. Portanto, o desafio aqui realmente para os 2 ministérios que estão aqui representados é de realmente conseguirmos ter um livro branco nesta matéria. Devo dar nota que realmente da parte da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, certamente, temos a total abertura de colaborar e de darmos os nossos maiores esforços para que esse livro branco possa ser uma realidade, porque realmente este problema, e como bem reconhecem, é crescente. Para finalizar, queria agradecer-vos de estarem presentes de uma forma muito generosa. Os dados não são claramente positivos e de uma forma muito generosa, quer a doutora Purificação Gandra, quer a doutora Sofia Borges Pereira acederam em participar neste debate, e isso é sempre salutar de conseguirmos e realmente, apesar de não conseguirmos sair com grandes respostas a esta matéria, mas pelo menos saímos com vontade de discutir e de encontrar soluções em conjunto. Portanto, a todos, muito obrigado. Obrigado à IUAI por se juntar a nós em mais este barómetro, ao Dr. João Araújo Correia como Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Muito obrigado a todos e até à próxima, nessa feita, para discutir o livro branco, espero. Muito obrigado. Boa tarde e obrigada também.